Olá pessoal, preparei para hoje uma aula falando sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Como é um conteúdo novo, antes de começar essa aula, nós precisamos revisitar, relembrar alguns conceitos. Observe essas imagens. Então, tem dois objetos, o relógio e a tesoura, tem uma situação que é essa rampa. E a pergunta que eu trago para vocês é: existe algo de geometria nessas figuras? Só para dar a dica, destacado em vermelho. Isso que eu destaquei em vermelho me lembra a giros, voltas, aberturas, inclinações, rotações. Poderia colocar mudança de direção, poderia colocar campo de visão. Tudo isso nos remete a uma figura geométrica que nós chamamos de ângulo. Então, assim, já sei identificar um ângulo em uma dada situação do meu dia a dia. Mas como que a geometria define isso? A geometria ela vai trazer para mim a seguinte definição: é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. O que isso significa? Vamos ilustrar para entender melhor. Então, nós temos aqui uma semirreta, tem uma outra semirreta, e vocês observam o seguinte, que elas partem do mesmo ponto, elas nascem no mesmo lugar. Vou destacar para vocês aqui, de amarelo, é esse pontinho amarelo. E, além disso, formam entre si, essas duas semirretas formam entre si uma abertura. Vou terminar de desenhar, tem aqui os pontos principais desse ângulo. Na verdade, o principal, que recebe um nome especial, seria esse ponto O, que eu chamo de vértice. E tem as duas semirretas que formam o ângulo, que eu chamo de lados. Então, eu tenho vértice e lados. Lembra que eu falei que o ângulo tem uma abertura? Então, se ele tem uma abertura, eu posso medir essa abertura. Para isso, eu vou usar um transferidor, que é um instrumento de medida, que vocês já devem conhecer, porque eu mostrei em outras aulas. E essa medida eu vou indicar em graus. Se eu posso medir e indicar com um número, uma grandeza, eu posso também classificar esse ângulo. São 4 classificações. Para começar, o ângulo que mede exatamente 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. Trouxe uma figura para ilustrar. Está aqui a figura. E aí vocês vão observar o seguinte, que esse ângulo reto, ele tem aqui um símbolozinho, que é esse quadradinho com pontinho no meio, que é indicativo para ângulo reto. Então, toda vez que eu tiver um ângulo com esse quadradinho e esse pontinho, eu posso afirmar que ele é reto. Então, já conhecendo o ângulo reto, se eu tiver um ângulo que mede menos que 90 graus, eu posso classificá-lo como ângulo agudo. Também tem uma figura aqui para ilustrar. Então, vocês observem, está pontilhado aqui o ângulo de 90 graus e o meu ângulo da figura ele mede menos que 90 graus. Vocês podem observar pela figura. Então, ele é agudo. Eu tenho também um ângulo que a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ele vai ser classificado como obtuso. Tem também uma figura. Novamente, eu me baseio pelo ângulo de 90 graus, está aqui pontilhado, e mostro para vocês que meu ângulo da figura, da imagem, é maior que 90 graus. Então, por isso, eu classifico ele como obtuso. Além disso, eu tenho também o ângulo que vai medir exatamente 180 graus. Esse ângulo ele vai ser classificado como ângulo raso. Tem a figura aqui. Então, tem o ângulo ROS que mede 180 graus. E podemos observar que esse ângulo, na verdade, é o ângulo de meia volta. Então, ângulo de meia volta eu classifico como raso. Ainda falando das medidas de ângulo, pode ocorrer a situação em que eu encontre dois ou mais ângulos que possuem a mesma medida. Eles vão ser chamados de ângulos congruentes. Tem aqui uma figura para ilustrar. Tenho dois ângulos, os dois medem 42 graus, então eles são classificados como congruentes. Falando ainda de congruência, posso definir com vocês, trazer para vocês o conceito de bissetriz de um ângulo, que seria o quê?
uma semi-reta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Então, está aqui a imagem. Tem aqui destacado em vermelho, né? Aqui, vou fazer uma setinha para mostrar a vocês. Isso aqui, que eu mostrei, que eu destaquei para vocês, é uma semi-reta que divide esse ângulo exatamente ao meio, ou seja, me dá dois ângulos com a mesma medida. E o que seriam ângulos complementares e ângulos suplementares? São duas definições um pouco parecidas. Vamos observar no próximo slide. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então, beleza. Eu vou ter dois ângulos, vou ter duas medidas, e se eu somar essas duas medidas, eu preciso achar 90 graus. Achando 90 graus, eu classifico esses ângulos como complementares. Figura, para ilustrar. Então, tem dois ângulos ali. Pergunta, quanto mede o ângulo AOC? Mede 60 graus. Quanto mede o ângulo COB? 30 graus. E a soma dos dois ângulos vai dar quanto? 90 graus. Achei 90 graus, classifico os dois ângulos como complementares. Tá aqui. Os ângulos AOC e COB são complementares. De maneira parecida, dois ângulos vão ser suplementares quando a soma de suas medidas for 180 graus. Então, vejam bem, só para deixar claro, enquanto complementares eu precisava achar uma soma igual a 90 graus, suplementares, a soma tem que ser 180 graus. Figura, dois ângulos novamente. Quanto mede o ângulo AOC? 120 graus, está na figura, só observar. Quanto mede o ângulo COB? 60 graus, também está na figura. E a pergunta, qual é a soma dos dois ângulos? 180 graus. Achei 180 graus, classifico ele como suplementares. Se eu acho 90 graus, complementares. 180 graus, suplementares. Então, os ângulos AOC e COB são suplementares. Exemplos para praticar. Primeiro exemplo. Os ângulos que medem 42 graus e 48 graus são complementares? Está destacado em azul a pergunta. Lembrando, só relembrando, né, que a gente falou nos slides anteriores. Para serem complementares, a soma tem que ser 90 graus. Então, eu vou somar os dois ângulos e vou verificar se dá 90 graus. Então, está aqui o cálculo. Está o cálculo aqui. 42 mais 48 dá 90 graus. Se deu 90 graus, eles são complementares. Se são complementares, eu posso falar o seguinte ainda. Eu posso dizer que 48 é o complemento de 42 graus. Ou o contrário, 42 é o complemento de 48. É aquilo que falta para chegar a 90 graus. Segundo exemplo, qual a medida do complemento de um ângulo de 75 graus? Então, para achar complemento, já que tem que completar 90, é só fazer isso aqui, ó. 90 graus menos a medida do ângulo. Tá o cálculo aqui para vocês. 90 menos 75, o resultado, 45 graus. Logo, a medida do complemento de um ângulo de 75 graus é 15 graus. Terceiro exemplo. Dois ângulos que medem 65 graus e 115 graus são suplementares? Destaquei de vermelho a definição de suplementares. A soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Está aqui, ó. Então, eu vou somar. Somei novamente, como eu fiz no exemplo anterior, deu 180 graus, então, eles são suplementares. Da mesma maneira que eu falei lá dos complementares, posso falar que 65 graus é o suplemento de 115, ou seja, é quanto falta para chegar a 180 graus. Quarto exemplo, qual a medida do suplemento de um ângulo de 120 graus? Para achar suplemento, eu faço a seguinte operação.
180 menos a medida do ângulo. 180 menos 124, o que vai me dar aqui 56 graus. Logo, suplemento de 124 é 56. Quinto exemplo, trouxe uma tabela para a gente preencher com o complemento e o suplemento desses ângulos listados. Pausa aí o vídeo, resolva e no próximo slide você verifica a resposta. Então, está aqui a resposta. Verifique, observe o seguinte, para achar o complemento, eu faço sempre 90 graus menos o valor do ângulo. Para achar o suplemento, eu faço 180 graus menos o valor do meu ângulo, certo? Confere aí a resposta para ver se vocês acertaram. Exemplo número 6. Indique a medida dos ângulos expressos em cada item e, em seguida, classifique-os em agudo, obtuso, reto e raso. Então, tem que fazer duas coisas. Descobrir o ângulo e depois classificá-lo. Então, vamos aqui na letra A. Eu quero calcular o triplo do complemento de 55. Então, vejam bem, antes de calcular o triplo, preciso descobrir qual é o complemento de 55. Então, está aqui, ó. Primeiro passo, qual o complemento de 55? Está aqui o cálculo. 90 menos 55, 35 graus. Segundo passo, qual o triplo de 35 graus? Errei, 35. 3 vezes 35 graus dá 105. Como classifica esse ângulo? Está aqui, obtuso. Letra B, a metade do suplemento de 30 graus. Primeiro passo, qual o suplemento de 30 graus? 150. Qual é a metade de 150? 75 graus. Como classifica esse ângulo? Agudo. Letra C, o complemento do suplemento de 120 graus. Então, primeiramente, eu vou calcular o suplemento de 120 graus. Resultou aqui em 60. Depois, eu vou calcular qual o complemento de 60. Resultou aqui 30 graus. Só lembrando, para achar complemento, eu subtraio de 90. Para achar o suplemento, eu subtraio de 180 graus. Então, voltando aqui, a resposta que eu achei foi 30 graus. Como eu classifico? Agudo. Letra D do exemplo 6. Eu quero suplemento de 150 graus adicionado, ou seja, somado ao complemento de 30 graus. Então, primeiro passo, qual o suplemento de 150? Achei 30. Segundo passo, qual o complemento de 30 graus? Achei 60. Terceiro passo, o suplemento de 150 adicionado ao complemento de 30. Resultou aqui em 90 graus. Como classifico o ângulo de 90 graus? Ângulo reto. Está aqui a resposta. Então, por hoje é só. Se tiver dúvida, deixa aí uma pergunta no comentário embaixo dessa aula e até a próxima aula.